Noêmia era uma jovem em Pernambuco, nasceu em 1906, e ela foi chamada para ser missionária, muito jovem, adolescente ainda, e conheceu um moço, e esse moço tinha um chamado missionário também, e o nome dele era Zacarias, em Recife. E um dia ela compartilha com o pai e a mãe o desejo dela de ir para o campo missionário para trabalhar com indígenas no norte do Brasil. E ela então é desafiada aos pais a abandonarem a ideia. E disseram a ela: filha, convença o seu noivo, já noiva, convença o Zacarias a trabalhar aqui, tem tanta coisa aqui em Pernambuco para ser feita. E ela disse: pai, se eu não puder ir para o campo missionário, eu não vou me casar com o Zacarias, porque eu irei sozinha se ele não quiser ir, e nós vamos juntos porque Deus está nos chamando. E ela então decide ir, se casa, e logo depois da cerimônia de casamento, vão para o porto. Naquela época, pegando um barco, uma embarcação, um navio do Recife, subindo a costa brasileira, entrando pelo rio Amazonas para encontrar lá o seu campo missionário. E aí, na despedida do porto, os pais dizem a ela: você não sabe, Noêmia, que você é a alegria da nossa velhice. Como é que nós podemos agora deixá-la ir? E diz o texto que eu tenho aqui deste livro: grossas lágrimas corriam pelas faces daquele pai, daquela mãe, os quais eram logo enxutas por Noêmia, que encostando o seu rosto ao deles e com os braços ao redor de seus pescoços, chorava e dizia-lhes: o mesmo Deus, papai e mamãe, que vai cuidar de mim e do meu marido, vai proteger vocês aqui. Noêmia e Zacarias, naquele momento, partiam no vapor Itajubá para o seu campo missionário. No cais, Dona Esmeralda e seu esposo, ela sentiu uma dor muito grande e o triste pressentimento de que não mais veria a sua filha. E isso realmente ocorreu. Com 22 anos, Noêmia morre no campo missionário, no nascimento do seu primeiro filho. Na mesma região do rio Amazonas, aconteceu uma coisa trágica, com um missionário que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, num congresso chamado Frederick Orr. Frederick Orr era um inglês que, muito jovem, foi chamado para o campo missionário e veio para o Brasil, se casou, e logo após a cerimônia de casamento, a mesma história de Noêmia, veio para o Brasil. E eles adentraram pelo rio Amazonas, e num dos primeiros vilarejos que pararam na barranca do rio, comeram, almoçaram, tiveram uma refeição ali, e a esposa de Frederico Orr, a jovem, recém-casada, percebeu que aquela comida não estava muito boa, a carne não estava bem, cheirando bem, mas assim mesmo comeu, com medo de desagradar as pessoas que a estavam recebendo. Uma semana depois, ela morre na barranca do rio Amazonas. Tão distante eles estavam da cidade de Manaus, que não era possível trazer o corpo mais para uma cidade para fazer o sepultamento. E Frederick Orr enterra a sua recém-esposa na barranca do rio Amazonas, num vilarejo. Isso aconteceu em 1959, no ano que eu nasci. Mas eu quero falar de uma outra história, rápida, breve, de um casal que eu conheci agora nessa viagem na Índia. Ele, recém-aposentado da Polícia Militar de Minas Gerais, membro da 8ª Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte e não teve dúvida ao receber a sua aposentadoria. Chamou a sua esposa e disse que aquele clamor por missões era tão grande no coração deles, que ele queria ir para o campo no país da Índia. Oraram durante um tempo, se apresentaram para a igreja e hoje eles trabalham na mesma cidade onde está a Maria. Aposentado, vive da sua própria aposentadoria, com um filho de 10 anos, tendo que aprender fluentemente o inglês e o hindi para estudar na escola. O menino feliz, conversei com ele, e família abençoada se dispondo na obra missionária. Por que eu estou contando essas duas histórias? Porque às vezes, eu não sei se você é como eu, mas às vezes eu tenho a impressão que a gente tem que dividir nós cristãos em duas categorias. Aqueles que às vezes estão pagando um preço muito alto para servirem a Deus onde estão. E eu não estou falando aqui de missionários apenas. Eu estou falando de qualquer pessoa que vive em qualquer ambiente. Pode ser numa repartição pública, na sua casa, na sua faculdade, no colégio, em qualquer lugar. Ou aqueles que vão para os campos missionários. Esta é uma categoria daqueles que estão comprometidos com o Evangelho. Você entende o que eu estou dizendo? Gente que está realmente assumindo o testemunho de discípulo de Cristo. E assume publicamente, fala da sua fé. Não tem vergonha de dizer aquilo que crê e, quem sabe, até por causa disso, receber algum deboche, algum desprezo, alguma gozação. A outra categoria não é composta daqueles que estão comprometidos com o Evangelho. Mas você tem esse sentimento que eu tenho, que às vezes tem um grande grupo de cristãos que comprometem o Evangelho. Eles não estão comprometidos com o Evangelho, mas através da vida deles, por causa da vida deles, por causa do testemunho deles, parece que comprometem a mensagem do Evangelho. E ao invés de serem uma atração para o Evangelho, para Cristo, para Jesus, para a palavra de Deus, para a vida de discípulo, parece que afastam, deixam as pessoas mais desinteressadas. Então, eu tenho um sentimento que às vezes, conforme a gente vai olhando e vendo, parece que temos esta distinção, aqueles que estão comprometidos com o Evangelho e aqueles que comprometem o Evangelho. Será que tem duas categorias de discípulos, de cristãos? Certamente não. É lógico que não, mas a nossa maneira de viver, porque adotamos ou decidimos viver desta ou daquela maneira, nós nos colocamos dentro dessas possibilidades. E o quanto isso causa de impacto positivo ou negativo no reino, na sociedade. Porque estamos às portas da Páscoa, nós decidimos e oramos e conversamos entre os pastores e decidimos então olhar para esse tema de Jesus como a maior entrega. Você que esteve aqui domingo, se você não esteve domingo, você pode olhar a primeira mensagem no nosso site. E pensando em Jesus, aquele que se deu por conta própria, espontaneamente. A vida de Jesus não foi tirada dele, não foi porque ele teve um traidor no meio do grupo, não foi por uma falha de estratégia, mas porque ele a deu, ele entregou a sua própria vida. Ele mesmo diz, ninguém a toma de mim, eu a dou espontaneamente. Ele sendo a maior entrega tem que ser para nós um modelo, um paradigma, um exemplo de entrega. E o que estamos vendo domingo passado e hoje eu quero encerrar nesse tema que está aqui. Nós precisamos aprender a dar, como ele se deu, como ele deu a sua própria vida. E quando eu contei a história desses missionários, dessas pessoas, eu estou pensando numa entrega, não apenas de dinheiro, de bens, mas uma entrega integral, completa da nossa vida, do casamento, da família, do trabalho, dos recursos, do dinheiro, da saúde. Quem sabe um chamado que Deus
pode fazer aqui entre nós, como fez com este casal lá de BH, podiam curtir a aposentadoria e ir para a praia, né? Já que Minas Gerais não tem praia, eles poderiam viajar para os estados costeiros brasileiros e aproveitar da vida. Disseram, não, nós vamos servir. Estão lá batalhando para aprender uma língua tão difícil como o hindi. Então eu quero compartilhar com vocês hoje, para concluir o texto que começamos a semana passada, sobre este tema, aprendendo a dar como Jesus se deu. Eu quero convidar você então a abrir a Bíblia novamente. Eu espero que você tenha lido, eu pedi, recomendei a você que lesse durante a semana, Deuteronômio capítulo 26, Deuteronômio. E só para recordar, para fazer a gente voltar de novo para o texto, Deuteronômio é a repetição da lei, significado dessa palavra. O povo de Israel havia recebido a lei, quando acabaram de sair da terra do Egito. Depois daquela noite da Páscoa, o cordeiro foi morto, o sangue foi colocado na porta, e logo no início da caminhada, a lei vem para a nação de Israel. A nação de Israel nasce debaixo dessa voz de Deus. Eu vou orientar vocês, vou dar a minha norma, a minha lei, os meus preceitos para você. E a gente conhece os 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei de Moisés. Mas passados 40 anos, você sabe que eles desobedeceram, ficaram peregrinando. Você tem ideia quantos dias poderia ter durado a viagem, a peregrinação? 2, 3 semanas. Se eles fossem num ritmo assim de caminhada, talvez 3 semanas, 1 mês, eles poderiam estar adentrando a terra prometida. Mas como houve a desobediência, Deus disse, vocês vão ter que aprender o processo do discipulado, vocês vão ter que passar por provações. Deus sabe, né? Onde Ele pega na nossa vida para nos ensinar, não é? O que Ele permite a gente passar. E quando eles haviam passado então por esses 40 anos, Moisés reúne o povo de novo e diz, eu vou recordar vocês da lei. E aí vem Deuteronômio, todo o livro de Deuteronômio, trazendo a lembrança deles. E agora Moisés vai falar sobre a entrega dos dízimos, das ofertas, das primícias. E é esse texto que nós vamos ler nesse momento. Deuteronômio 26. Por favor, eu vou pedir para vocês lerem em voz alta daqui a pouquinho, tá bom? Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem, olha agora a orientação, apanhem alguns dos primeiros frutos da terra, o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião. O que eles deveriam dizer? Declaro